E hoje nós vamos falar sobre o dia 15 de novembro, né? O dia da Umbanda. Sejam todos muito bem-vindos ao Aldeia dos Orixás Guardião com Xoroquê. E como nós mencionamos, né? A gente vai falar um pouco do que é o dia da Umbanda, por que dia 15 de novembro é o dia da Umbanda. Primeiramente, o que é Umbanda, né? Umbanda, nos seus desígnios ali, né? Na sua tradução, né, e no que foi passado também pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, é a arte de curar, é Deus ao nosso lado, é o princípio divino, luz radiante, a fonte da vida eterna, a evolução, e também foi dito ali pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas que é a manifestação do Espírito para a caridade. Então, esses são algumas das traduções, né? Essas são algumas das traduções. Essa denominação Umbanda foi trazida, né, pela primeira vez pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, através do médium Zélio Fernandino de Moraes, no dia 15 de novembro de 1908, durante uma sessão na Federação Espírita de Niterói. Tá? O Zélio Fernandino de Moraes ele vinha passando por vários ditos ataques, né? Estava apresentando alguns problemas de saúde, até mesmo uma paralisia grave, na qual ele se curou repentinamente, anunciando isso, né, que ele voltaria a andar no dia seguinte, né, e nesse dia seguinte ele foi ali para a Federação Espírita. Ele passou ali por sessões de exorcismo, passou por vários médicos e foi no dia 15 de novembro que ele foi ali para a Federação Espírita de Niterói, e lá, durante a reunião, houveram as manifestações, né, do Caboclo das Sete Encruzilhadas, entre outros vários caboclos que se manifestaram nessa reunião, e também espíritos de pretos velhos, pretas velhas, né. Ainda falando aqui um pouco da religião Umbanda, né? Umbanda é uma religião que traz elementos do catolicismo, espiritismo, africanismo, esoterismo, espiritualismo e religiões orientais. Tá? Tudo isso porque ele vem trazendo elementos que a espiritualidade e os espíritos, né, com as suas experiências, trouxeram ali para a criação, para a formação do culto de Umbanda, para a religião da Umbanda, né? E hoje existem várias vertentes justamente por esses princípios. São vários espíritos, várias entidades, vários mentores que trazem os seus fundamentos, não impactando nos princípios fundamentais da Umbanda. Então, o Zélio Fernandino de Moraes recebeu ali já no dia 16, anunciando, né, depois do anúncio no Centro Espírita da Federação de Niterói, o Caboclo Sete Encruzilhadas e também o Pai Antônio, um preto velho muito especial, com muita iluminação, né, muita evolução, trazendo todos os seus fundamentos. Tá? Então, contando um pouquinho mais aí dessa história, que eu busquei ser um pouco sucinto ali no outro slide, o Zélio Fernandino de Moraes vinha apresentando vários problemas, né, ditos ataques. Ele andava arcado, falava enrolado, e até que ele chegou na paralisia, né? Tudo isso assustou muito a família. Ele, ali com 17 anos, passando por todas essas dificuldades, buscaram vários médicos para tentar descobrir o que ele estava tendo, né? Se era alguma doença, se era algum problema que ele estava tendo, até psicológico. Não tendo resposta, eles foram até um padre para buscar um exorcismo, que também não teve nenhum efeito. E num determinado dia, Zélio anunciou que ele estaria no dia seguinte curado de todas essas enfermidades. E foi orientado a eles que procurassem o Centro Espírita, ali, né, a Federação Espírita de Niterói, que era próximo ali da cidade que eles residiam, né, que era Neves, município de São Gonçalo. Então ele foi nessa sessão espírita, e lá, nessa sessão, logo no início, ele já falou que naquela mesa onde estavam reunidos os demais médiuns, né,
estava faltando uma flor. Daí ele foi até o jardim, buscou uma flor, trouxe para a mesa, e nesse período, né, onde ele foi buscar a flor, voltou, vários médiuns se manifestaram ali, receberam ali espíritos de índios, né, de caboclos, espíritos de escravos, de pretos velhos, pretas velhas. E a pessoa que dirigia ali os trabalhos, né, foi um pouco ríspida com os espíritos, falando que não era um espaço para que espíritos atrasados se manifestassem. Nisso, o caboclo das 7 encruzilhadas, que se manifestou no Zélio Fernandino de Moraes, questionou ali, né, o porquê que esses espíritos não poderiam se manifestar, trazer as suas mensagens, trazer as suas orientações, por que eles eram considerados atrasados. E foi aí então que ele anunciou, né, depois de várias perguntas, vários questionamentos, ele anunciou que se ali não existia espaço para que esses espíritos se manifestassem, seria então fundado um novo culto, uma nova religião, para que esses espíritos e todos os espíritos de luz ali pudessem se manifestar e realizar o seu trabalho, né? Realizar os desígnios ali da espiritualidade. Então, em resumo, foi isso. Tem vários outros detalhes. Eu recomendo que vocês busquem ali conhecer um pouco da história, né? E existem também vários outros relatos, né, de início da Umbanda com outras pessoas, com outros codificadores, vamos dizer assim, da doutrina, da religião. Então é importante a gente conhecer um pouco mais, falar um pouco mais sobre isso, debater, entender essas práticas que foram formando ali a Umbanda e as demais vertentes. Então, falando aqui um pouco dos fundamentos, né, primordiais ali da Umbanda. Primeiro é a crença em Deus, um Deus único, né? Depois a crença nos orixás, como essências divinas, né, como centelhas divinas, como partes de Deus. A natureza como fonte divina da vida, a crença na comunicação com os espíritos, com as entidades, a imortalidade da alma, bem como a reencarnação. Acreditamos também em fundamento a lei do retorno, a lei da causa e efeito, da liberdade do livre-arbítrio. Temos como fundamento também a caridade, através dos atendimentos, dos passes e das ações junto à comunidade, e também o princípio da fraternidade e da igualdade. A estrutura de um terreiro, né, isso pode variar muito de uma vertente para outra, de um culto para outro, quais os seus históricos ali, né, quais suas formações. Lembrando que sempre temos ali a influência do nosso Pai de Santo, da nossa espiritualidade, dos chefes guias ali do terreiro, que também passa seus fundamentos, e é por isso que nós temos ali várias ramificações e diferenças no culto, mantendo ali, claro, as bases da Umbanda. Mas nós temos ali na estrutura pais e mães de santo, pais e mães pequenos, né, que são os quequerês. Os médiums, nós dividimos ali também como médiums de curimba. Tem os atabaqueiros, tem os curimbeiros. Alguns terreiros utilizam a designação de Ogã, né, que é diferente da designação de Ogã do candomblé. Tá? É bom ressaltar isso. Alguns terreiros utilizam a nomenclatura Ogã, mas a função deles ali é diferente das funções do Ogã do candomblé. Tá? Depois a gente pode entrar nesse assunto. Os médiuns de incorporação, tanto os médiuns de atendimento quanto os médiuns de sustentação. Temos ali os cambonos, que também são chamados de cambones e outros nomes ali, entre outras funções específicas de acordo com a vertente, com o segmento ali da Umbanda. Temos também ali uma parte fundamental, né, assistência, que são pessoas que vêm até o terreiro em busca de auxílio para tomar um passe, para receber uma orientação. Mas, como eu mencionei, tudo pode variar de acordo com a fundamentação de cada terreiro. Tá?
os paramentos na Umbanda, né? Nós temos ali as guias, que tem a função de proteção, de firmeza, de conexão com a energia do orixá, da espiritualidade, né? Das entidades. Muitas vezes se usa ali uma fita trançada, alguns chamam também de fita mimosa, que tem a função de representar as linhas de trabalho, bem como trazer firmeza e energia, além da proteção, né, para os trabalhos. A roupa é utilizada a roupa branca, em sua predominância ali, tem terreiros que só utilizam roupa branca, independente da linha de trabalho, né, que representa a paz, a pureza, a iluminação. E alguns outros terreiros trabalham ali com a linha da esquerda, né, com os Exus, as pombagiras, trabalham as roupas preta e vermelha. Né, o preto representando o banimento, o encerramento de ciclo, o vermelho representando o vigor, a ação. Representam também ali as camadas mais densas. Né, mais densas. Os orixás e o xirê, né, para nós, isso é particularidade de cada terreiro. Alguns terreiros cultuam os orixás dessa mesma forma, outros orixás e outras formas de culto não utilizam o termo xirê, mas para nós os orixás são centelhas divinas presentes na natureza, né? São as nossas divindades, são as partes de Deus a quem nós solicitamos auxílio, a quem regem ali as nossas emanações na Terra, né? Então é assim que nós designamos os orixás, né? O xirê é a forma como nós observamos a presença dessas divindades nos ciclos das nossas vidas. Então é como cada orixá, cada etapa, né, do xirê funciona no ciclo da nossa vida. Tá? As linhas de trabalho na Umbanda, né? Existem várias que ali são os trabalhos com as entidades, né? Existem diversas linhas. As mais trabalhadas hoje são os caboclos, os pretos velhos, baianos, marinheiros, boiadeiros, crianças que são chamadas também de herês, de ibejes, de cosminhos, né? Os ciganos, os médicos, doutores, né? são utilizados também, são trabalhadores da Umbanda também. Os malandros, os Exus e as pombagiras. Como que funciona uma gira de Umbanda, né? Primeiro, né, nos bastidores ali nós temos a arrumação do espaço sagrado. Todos os médiuns devem ali realizar os seus banhos de erva, que é uma preparação energética para o trabalho. Devem ali bater a cabeça, que é o ato de encostar a cabeça no chão, né, em reverência ali aos orixás, às entidades, muitas vezes ao dirigente da casa, né, ao pai de santo. São feitas as saudações e as preces, as saudações aos guardiões. É realizada também a defumação, é uma etapa de purificação muito importante durante a gira. Os passes, que é o atendimento, o benzimento, a consulta que é feita ali com as pessoas que vêm na assistência, né, que vão receber ali o atendimento, que estão buscando auxílio. Existem também os pontos cantados, que são as cantigas entoadas ali, né, que são as nossas rezas durante as giras. Os pontos riscados, que são símbolos magísticos daquela entidade para emanar energia, para absorver energia. Tem várias funções, né, ajudar na sustentação do médium, né, representar ali aquela entidade e trazer firmeza, sustentação. Também auxiliar nos trabalhos, né, fazendo essa movimentação energética, serve como se fosse um portal também, né. As oferendas, né, as oferendas são entregas de alimentos ali, que tem a função de emanar energia e ser direcionada para um intento, né, para um objetivo. Tá? Então, essas oferendas podem ter ali comidas, alimentos, frutas, objetos, símbolos, guias, e entre outras coisas. Tá? E tem essa função de direcionar a energia para o objetivo daquela pessoa, né, com auxílio da espiritualidade. Entre outras ritualísticas podem ser utilizadas de acordo com cada terreiro. As oferendas, que em alguns terreiros é chamado de ebó, existem diferenças ali dessas designações, mas algumas pessoas podem utilizar esse termo ebó, que é mais utilizado no candomblé também, e tem outra conotação também.
É sempre importante lembrar que existem diferenças, são religiões diferentes. Existem semelhanças e diferenças. Às vezes uma palavra para um quer dizer uma coisa, para o outro quer dizer outra. Tá? Tem os materiais simbólicos como velas, tabaco, terços, entre outras coisas. As comidas e bebidas, né, as frutas, bebida como cerveja, como água, como outras bebidas ali. A gente sempre tem um cuidado muito grande com a natureza, né? Isso não pode, as nossas oferendas não podem degradar a natureza, né? Então procuramos utilizar sempre elementos que são biodegradáveis ali. No caso, em vez de colocar um elemento de plástico, um pote de plástico, um prato de plástico, a gente pode utilizar uma folha de mamona, como está nessa foto, e oferecer ali o mamão, uma maçã, né, acendendo ali uma vela. A oferenda se baseia nisso, né, o oferecimento de uma energia, de alguns elementos, para que essa energia seja direcionada, através da espiritualidade, para um objetivo pessoal ali. Eu preciso me fortalecer na minha fé, eu preciso me fortalecer na minha saúde, então eu faço ali a minha oferenda com esse objetivo, para que essa energia retorne para mim também. As ervas são fundamentais na Umbanda, e existe uma frase, né, dizendo Kozi Oe, Kozi Orixá, que sem erva não tem orixá. As ervas são fundamentais ali para fazer os banhos de erva, para energizar, para realizar as defumações, fazer chás, emplastos, para fazer descarregos, sacudimentos. Então, para todas essas práticas, nós precisamos das ervas. Outro elemento fundamental para a Umbanda são os pontos. Tá? Nós temos ali os pontos cantados, que são as orações em forma de música, que tem como principal função movimentar as energias e transmitir fundamentos. Então nós cantamos ali para a abertura da gira, cantamos para a defumação, para a chamada das entidades, para a firmeza e sustentação, para o descarrego, para a limpeza, para o encerramento, entre outras funções. Tá? Então nós temos ali sempre uma cantiga para movimentar essas energias. Isso também auxilia ali o médium em cada uma dessas etapas. Ponto riscado são escritas ritualísticas, compostas de vários elementos, podendo ser escrito pela entidade ou pelo médium, devidamente preparado, claro. Sua função é servir de conexão com o mundo espiritual e com determinadas energias. Nós temos ali pontos riscados de proteção, de chamada de entidades, de firmeza, sustentação, descarrego, limpeza, pontos para direcionamento de energia para um propósito e entre outras funções para esse ponto riscado, até para identificação ali também das entidades. Como que ocorre o passe na Umbanda, né? O passe ele é uma orientação, um aconselhamento, pode servir ali de conforto espiritual, pode ser um benzimento com ervas, pode ser defumação com ervas e tabaco, então através do fumo do cachimbo, da fumaça do cachimbo, da fumaça do charuto ali, eu estou fazendo também uma defumação, um descarrego da pessoa. São feitas rezas, né? Também pode ser feito ali imposição das mãos, a transmissão de energias ou outras formas gestuais como o estalar dos dedos. É feito também um descarrego com ervas, o descarrego com ponto riscado, pode ser feito o transporte de energias, a orientação sobre a necessidade de uma oferenda. Tudo isso ocorre ali no passe, mediúnico, no passe ali num terreiro de Umbanda. Então, chegando aqui ao final, né, abordando alguns outros tópicos, nós realizamos ainda na Umbanda, né, vários estudos. É preciso sempre estar em constante aprendizado, né, também realizar as vivências. Não adianta também ter só o estudo teórico, não ter a prática, mas é importante eu conhecer, estudar, entender o que a entidade está passando. Então, para isso eu preciso buscar o conhecimento e vivenciar, né, com a entidade, com o terreiro, com os irmãos do terreiro, com o Pai de Santo, essa proximidade, essa prática da Umbanda.
né? Na Umbanda, principalmente na que nós praticamos, não é admitido nenhuma forma de preconceito, nem com a espiritualidade, nem com as pessoas, independente de qual seja. Tá? Não realizamos sacrifício animal, isso é uma particularidade nossa. Existem terreiros que fazem a sacralização, tá? Que não é um abate cruel, né? Existem todo um fundamento para que isso ocorre. Nós não praticamos, mas respeitamos quem pratica, entendemos os fundamentos de quem pratica. Tá? A gratuidade de todo e qualquer atendimento. Lembrando que isso nós estamos falando ali das giras, né, dos trabalhos ali de quem está buscando auxílio. Existem outros terreiros que têm ali seus fundamentos e cobram por outras atividades, né, como a leitura dos oráculos, do búzio, das cartas, atendimentos com outras finalidades ali. Então, para isso, cursos, palestras, para isso eles cobram, mas o atendimento das giras, né, daqueles que estão buscando ali auxílio durante as giras, deve ser gratuito. Isso na nossa fundamentação. E nós também realizamos o atendimento a animais, como seres viventes, como seres integrantes ali da nossa realidade, da nossa vida, e especiais em toda a nossa vivência. Tá? Isso, algumas particularidades. Por hoje é só, né? Sigam a gente ali nas nossas mídias sociais, Aldeia dos Orixás, Ogum Xoroquê no Instagram, no Facebook Aldeia dos Orixás Guardião Ogum Xoroquê, também no YouTube, Aldeia dos Orixás Guardião Ogum Xoroquê. Muito obrigado a todos, até a próxima, axé.